Bom dia, amigos do Vale do São Lourenço. Estamos mais uma vez iniciando o programa A Voz do Resgate. Programa que é dirigido pelo nosso querido pastor Marcelo, da nossa igreja Adna, aqui em Jaciara. Quero nessa manhã de domingo dizer que ter a sua audiência aqui é uma alegria muito grande. Estamos aqui nas manhãs de domingos, trazendo um pouco da palavra de Deus, nesse programa que tem alcançado vidas através da palavra do Senhor que é ministrada aqui aos domingos. E nessa manhã eu já quero dizer a você que seja bem-vindo ao nosso programa. Eu me chamo Wanderson, sou da igreja Adna, como já disse, e nessa manhã estarei na apresentação desse programa. Desde já eu quero mandar um abraço ali para os nossos irmãos da nossa igreja, pastor Marcelo, pastor Arcelei, as irmãs do Circo da Oração, mandar um abraço ali para os irmãos de Dom Aquino, nós temos ali uma obra missionária ali, na casa da nossa irmã Maria, a irmã Lucinda, todos os irmãos de Dom Aquino ali, quero mandar um abraço para vocês. Também para os irmãos do presídio, temos ali um trabalho também, os irmãos que sempre assistem o programa, eles falam, irmão, assisti o programa, e quero mandar um alô também para os nossos irmãos ali, que servem a Deus ali no presídio de Jaciara. E nessa manhã, nós vamos já iniciar o nosso programa fazendo uma oração. Quero orar por você, pela sua casa, pela sua família. Sabemos que vivemos dias difíceis, mas o Senhor Jesus, Ele pode te confortar o seu coração. Não sei o que você tem vivido, quais são as circunstâncias da vida que você está enfrentando, mas eu quero declarar que o Senhor Jesus ele tem poder para resolver tudo e qualquer coisa. Então, ore comigo nessa manhã, você que está aí do outro lado, também você que nos acompanha pelas redes sociais, ore comigo nessa manhã. Senhor Deus, nessa manhã estamos aqui, ó Pai, através dessa rede de televisão, através desse programa. Eu quero abençoar a vida dos nossos telespectadores. O Senhor que é o príncipe da paz. O Senhor é aquele a que traz paz para o ambiente. Quando nós o convidamos para estar conosco, sentimos paz. Queremos nessa manhã sentir a paz que os dois discípulos lá de Emaús sentiram quando o teu filho Jesus Cristo estava ali presente com ele. Eles, apesar das circunstâncias, sentiram paz. E essa paz que excede todo entendimento é que nós queremos sentir nessa manhã. Que cada pessoa que nos ouve nesta manhã seja impactado, seja o seu coração invadido pela paz que excede todo entendimento. O mundo não entende essa paz. Eles não têm essa paz, não percebem essa paz dentro de si. Mas nós entendemos, ó Pai, e queremos sentir a paz do Senhor neste dia de domingo. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora nós vamos chamar nossos patrocinadores, os irmãos que nos ajudam, os empresários que têm contribuído para que esse programa venha ao ar. Que Deus continue abençoando você, o seu comércio e também a sua família, em nome de Jesus. Radiadores e Baterias São José, agora em novo endereço para melhor lhe atender, na esquina da Potiguaras com a BR-364. Baterias, radiadores e mão de obra especializada. Faça uma visita, estamos com preços promocionais. Radiadores e Baterias São José, do nosso amigo Vicente Ferreira. No Shopping do Sono você encontra os melhores produtos com preço de fábrica. Colchões de várias marcas, inclusive Ortobon e Castor.
ótimos descontos e parcelamos suas compras. Shopping do Sono, a loja mais completa do Vale do São Lourenço, na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, telefone 3461-1301. A Secom Contabilidade, há 18 anos em Jaciara, prestando serviços de qualidade e confiança a seus clientes. Assessoria contábil, tributária, trabalhista e vários outros serviços. Não importa o tamanho de sua empresa, nossos serviços contábeis são adaptados às suas necessidades. A Secom Contabilidade, na Rua das Palmeiras 38, Residencial Florais do Planalto, em Jaciara. Telefone 3461-1160. Brito e Pinto Agronegócios. Venda de produtos para a ração do seu animal e balança eletrônica. Telefones 3461-4826 ou 99611-7181. Na Avenida Marajá, número 913, bairro Planalto, ao lado da ALT Transportes. Lar Circuito, trabalhamos com câmeras, sistema de alarmes, motores para portão, fechadura digital, circuitos elétricos e automação de farol. Ligue 99933-4995, falar com Jefferson. Pereira Calhas, trabalhamos com calhas, rufos, pingadeiras, estruturas metálicas, coberturas e manutenções em geral. Ligue 99684-5912, falar com o Pereira. Vando Metais, sucatas e reciclagem. Compramos alumínio em geral, ferro velho, ar-condicionado, motores de geladeira e buscamos na sua residência. Telefones 996820792 ou 996566754. Tornearia Dois Irmãos. Serviços de torno, solda e hidráulica em geral. Na Avenida Marajá 936, bairro Planalto. Telefones 99246-3554 ou 99976-7966. Falar com o Ivan ou com o Romildo. Muito bem, estamos de volta. Agradecer aos nossos patrocinadores que têm nos ajudado. E nessa manhã eu quero convidar você a assistir esse clipe. É um clipe de uma canção muito linda, que tem por título Meu Tributo, do cantor e pastor de saudosa memória, Vitorino Silva. Nós vamos ouvir essa linda canção e logo após nós vamos voltar e vamos meditar na palavra do Senhor. Continue comigo, fique comigo, que agora nós já estamos de volta. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Olhe pra mim, tudo que sou e o que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. A Deus, cante conosco, seja a glória, cante. A Deus, seja a glória. A Deus, seja
seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória para sempre, amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. Aqui, ó. E se o aplauso, as ovações, parabéns eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue, aleluia, com seu sangue lavou-me, seu poder levantou-me. Por isso, a Deus seja glória para sempre, amém. God be the glory, to God be the glory, to God be the glory for all the things He has done with His blood. He has saved me, with His power. He has raised me. To God be the glory for all the things He has done. Quero viver para ti, sua vontade eu quero e preciso obedecer. E se um aplauso eu receber do Calvário, irei me gloriar com seu sangue lavou-me, seu poder resgatou-me. Por isso, a Deus seja glória para sempre, amém. Para sempre, amém. Amém. Glória a Deus. Que linda canção, né? Pastor Vitorino Silva. Essa canção, sempre quando ouço, fala muito comigo, né? Traz à tona, né? A revelação de que Deus é o merecedor de toda a glória. Ele é merecedor de todo o louvor, né? O ser humano não merece glória. A glória é de Deus e Ele não divide ela com ninguém. Por isso gosto muito dessa canção. Mas também nós vamos ler a palavra do Senhor nessa manhã. Nós já vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, versículo de número 27. Você que tem posse da Bíblia Sagrada,
puder nos acompanhar, a leitura nessa manhã, Lucas capítulo 5, verso 27, vai dizer assim: depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali uma multidão de cobradores de impostos e outros que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam contra os discípulos de Jesus, dizendo: por que comeis e bebeis com cobradores de impostos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, de acompanhar a leitura, de observar, é o texto que fala sobre o encontro de Jesus com um homem chamado Levi, ou Mateus. Este homem, ele era um cobrador de impostos. E o que era um cobrador de impostos, para nós entendermos o contexto, o cobrador de impostos naquela época em que o mundo vivia debaixo do jugo do Império Romano, o Império Romano, ele designava alguns homens para que cobrasse impostos ali na sua região, ao seu próprio povo. E Mateus foi escolhido para essa tarefa. Por isso, ele tinha, Mateus tinha essa incumbência de cobrar impostos dos seus irmãos. Ele tinha nas casas, nos estabelecimentos, cobrava impostos ali dos judeus, dos israelitas. E Jesus encontra com esse homem e ele está justamente fazendo o seu trabalho, cumprindo o seu ofício. E Jesus o chama, diz: segue-me. Então, Mateus está ali exercendo o seu ofício, o seu trabalho, a sua função, que lhe é designada através do Império Romano, e Jesus o chama. Jesus chama Mateus. Então, o cobrador de impostos, ele cobrava os impostos. Só que não há problema algum da função do cobrador de impostos. O problema é que os cobradores de impostos usavam ali do seu trabalho para extorquir pessoas. Ele usava do seu poder que o Império Romano lhe conferia para se aproveitar e cobrar impostos abusivos, a qual uma certa parte ia para o próprio, para o mesmo. Então Jesus chama Mateus, e ele é questionado por isso, porque ele chamou um cobrador de impostos, um pecador, alguém que está extorquindo alguém. E a resposta de Jesus para eles foram: os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes, os enfermos. Nós vemos aqui, nessa escolha de Jesus, nesse chamamento de Jesus, um olhar de misericórdia para a vida daquele homem. Jesus olha para Mateus, vê a situação de pecado que ele está vivendo e o chama. E Jesus tem chamado muitas pessoas nesses últimos dias, pessoas que vivem no pecado, pessoas que vivem
fazendo coisas horrendas que desagradam a Deus, pessoas que são amantes de si mesmos, homens presunçosos, soberbos, gananciosos, assim como esse homem aqui era. Jesus os chama, Jesus está chamando todos os dias pessoas ao arrependimento. Jesus disse que não veio chamar os justos, ele disse que veio chamar os pecadores ao arrependimento, porque é os pecadores que precisam se arrepender, é os pecadores que precisam reconhecer o seu pecado, reconhecer a condição de miséria que está vivendo. E Jesus chama esse homem, e ele está chamando nesta manhã muitos que me ouvem. O interessante é que nós podemos observar que os publicanos, eles eram odiados, pelo fato do ofício que eles cumpriam, que era cobrar imposto. É como se hoje a Receita Federal, um agente batesse na sua porta e aquele agente cobrasse o imposto devido e um pouco mais, ou um valor a mais para ele. Então era por isso que ele era odiado, é por isso que ninguém gostava. A comparação aqui é: porque o Senhor come com pecadores e cobradores de impostos. Mas Jesus, olhando para aquele homem, porque Jesus, ele veio e foi para os que estão perdidos mesmo, Talvez a escolha que Jesus fez em me escolher, em escolher você, talvez não faça nenhum sentido para as pessoas, para alguém ou para muitos. Como que Jesus escolheu esse homem? Como que Jesus escolheu José, escolheu a Maria, escolheu João, escolheu Wanda? Como? Como pode isso? Foi isso o questionamento dos escribas e fariseus. Como ele pode chamar esse homem? Como ele pode comer com esse homem? E às vezes as pessoas olham para você, olham para mim, e eles fazem esses questionamentos: como pode Deus chamar essa pessoa? Uma pessoa que já fez tantas coisas más, tantas coisas ruins. Mas Deus não vê como o homem vê. O olhar de Deus é um olhar mais clínico do que você imagina. Deus não vê só o nosso interior, o nosso exterior. Deus vê o que está dentro, e Deus sabia e conhecia muito bem aquele homem chamado Mateus, apesar dos seus pecados. Deus conhece você apesar dos seus pecados. E o problema não está no meu pecado, no seu pecado. O problema está em nós reconhecermos. Foi isso que Mateus fez. Ele seguiu Jesus, ele abandonou tudo. Ele largou tudo e foi atrás de Jesus. E muitos hoje não têm alcançado a bênção, o perdão de Deus, porque não têm deixado para trás aqueles pecados, não querem deixar para trás os pecados que têm cometido, não querem deixar para trás o pecado que tem aborrecido Deus, porque Deus nos ama, mas o pecado que nós praticamos aborrece Deus. Mas Mateus o segue. Mateus não quer saber da sua antiga vida, Mateus não quer saber dos pecados que ele cometeu antes. Mateus quer saber que ele foi chamado. E Deus está chamando você nessa manhã. Deus está nos chamando para fazermos parte de algo maior. Para fazermos parte de um plano divino, de um plano de salvação. A palavra de Deus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração.
E muitos têm perdido a salvação porque tem um coração endurecido. Endurece o coração. Não abre o coração. Quando ouve a voz de Deus, e Deus está falando com você, está chamando você nessa manhã. Você que me ouve, você que está ao alcance desse programa, dessa palavra, o nome desse programa é a voz do resgate. Essa voz que está clamando nessa manhã, essa voz que está ecoando, o amor de Deus para a sua vida, que está transmitindo o quanto Deus o ama e o quanto você precisa dele. Então, eu quero, nessa manhã, orar com você, agradecendo a Deus pela sua vida, por essa palavra. Deus é um Deus amoroso, é um Deus perdoador. Não importa a vida que você está vivendo, o que importa é que Deus tem coisas novas para que você viva. Deus tem algo muito além do que você imagina para fazer e para executar na sua vida. Só depende de você. O chamado está feito. Assim como Jesus chamou Mateus, Ele te chama nessa manhã também. Agora cabe a você dar o passo e reconhecer a voz do Senhor Deus lhe chamar. Amém? Vamos orar. Quero orar por você nessa manhã. Ore comigo. Senhor, eu te louvo e te agradeço por essas vidas, ó Pai. Te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui nessa manhã na Tua presença. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom falar do Teu amor. Como é bom, ó Deus. Eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Eu quero abençoar as vidas desse homem, dessa mulher, que eles possam se voltar para o Senhor, aqueles que ouviram essa palavra, que eles se voltem para o Senhor e aceitem o seu Filho Jesus Cristo como Salvador da vida deles, para que herdem a vida eterna. Eu agradeço ao Senhor por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer a vocês pela sua audiência, grato a Deus por tudo, e que você tenha um ótimo domingo. Lhe convido já para estar indo cultuar conosco ali no nosso templo, Rua das Palmeiras, esquina com a Rua Irapuru, no bairro Florais do Planalto. Agradeço a você e que você tenha um bom domingo, em nome do Senhor Jesus Cristo.